Olá, seja bem-vindo ao canal da Kiven. Esse é um canal onde debatemos prática de gestão empresarial, gestão de pessoas e o conhecimento científico. Eu sou o Ignaldo, eu sou psicólogo e mestre em gestão empresarial. E no vídeo de hoje é o terceiro vídeo da nossa série sobre cargos e salário ou projeto de remuneração. Eu falarei com vocês sobre pesquisa de mercado. Como conduzir uma pesquisa de mercado. Se você não viu os vídeos anteriores, onde eu abordo as etapas de descrição de cargo e avaliação de cargo, acesse o canal, faça a sua inscrição, né, e assista esses vídeos. Venha comigo para esse novo aprendizado. Esse é o terceiro vídeo sobre a série Cargos e Salário, e nele nós abordaremos sobre como fazer uma pesquisa salarial de mercado. Primeiro, começamos compreendendo o que é uma pesquisa salarial de mercado. Nada mais é do que um levantamento sistemático das práticas e de remuneração praticadas pelo mercado. Por que eu disse sistemático? Porque você tem uma metodologia para fazer, você não faz de qualquer modo, né? Você tem todo um passo a passo que precisa ser seguido. E para que eu faço uma pesquisa salarial? Qual é o objetivo? O objetivo é que eu possa comparar os salários praticados na minha empresa com o mercado, ajustar as minhas políticas de remuneração para ser mais competitivo externamente, manter um equilíbrio interno entre os salários que são praticados dentro da minha empresa. Então, para isso que a gente faz uma pesquisa salarial. Eu comparo com o mercado e comparo também e mantenho essa equidade interna. Algumas fases da pesquisa. Primeiro, eu começo selecionando os cargos que serão pesquisados. Essa minha pesquisa eu conduzirei com todos os cargos, eu vou conduzi-la com um grupo específico, uma categoria específica de ocupação, como os operacionais, os gerenciais ou administrativos. Posso conduzir tudo ao mesmo tempo ou alguns cargos em específico em cada uma das categorias de ocupação. Vai depender do desenho dessa pesquisa, do propósito que você tem e do tempo e recurso que você tem disponível para a pesquisa. Lembrando que todos os cargos que vão compor essa pesquisa, eles precisam ser representativos, tanto interno quanto externo. Então, interno eu tenho que garantir que esses cargos eles estejam nos diferentes clusters e que também externo eu tenha facilidade de identificar essas atribuições, esses cargos, né? Outra decisão a ser tomada é, uma vez que eu selecionei então quais os cargos que irei pesquisar, é definir qual a abrangência da minha pesquisa. Vai ser uma abrangência local? Eu só vou pesquisar na minha cidade, eu vou fazer uma abrangência mais regional, sobre as regiões próximas, ou vou pesquisar em todo o meu estado, todo o território nacional. E as empresas são do mesmo porte, então eu preciso garantir isso, porque eu posso ter cargos com a mesma nomenclatura, mas os portes de empresa, o nível de complexidade, de desafio são bastante distintos. Então eu tenho a mesma nomenclatura, isso é comum nos cargos de gestão, você tem lá um cargo de gerente numa empresa A e gerente numa empresa B, pode ter a mesma nomenclatura, mas com escopos de responsabilidade totalmente distintos, e eu não consigo compará-los, porque são muito divergentes na sua complexidade. Eu vou pesquisar a empresa no mesmo ramo de atuação da mão de obra, ou eu vou pesquisar empresas concorrentes na mão de obra. Eu posso ter cargos que são muito específicos ao meu negócio, e aí é interesse pesquisar só naquele tipo de negócio, mas eu também posso ter cargos que ele tem uma participação mais pulverizadas em outras empresas. E aí a necessidade de definir isso também, quais as empresas pesquisadas. Feito isso, eu vou convidar os participantes, né, para essa pesquisa. Uma vez convidado e aceito, eu vou enviar um material para a coleta desses dados. E esse material, esse manual de coleta,
você deve ter bastante clareza, e a pessoa que for preencher também precisa ter essas orientações de onde colocar os dados, as informações, né? Então prepara um manual bem preciso, de onde vai ser preenchido os dados de salário, de benefício, de bônus, jornada de trabalho, a comissão, outros adicionais que eu esteja pesquisando. Devo ter uma descrição bem sucinta, bem objetiva, né, sobre esse cargo, o que é esse cargo, porque aquilo que eu disse, eu posso ter a mesma nomenclatura, mas com atribuições bastante distintas de uma empresa para outra, e eles precisam ser comparados. Como eu faço a coleta de dados? Então, defini quais os cargos que irei pesquisar, defini o local, o porte das empresas, o segmento, defini os critérios que eu vou coletar de dados, mas como eu faço essa coleta? Existem vários modos, um deles é a entrevista pessoal, né, que daí eu vou até o local, coleto os dados nessa outra empresa, ou faço uma videoconferência, que depois da pandemia nós tivemos uma maior aceitação, né, por essas teleconferências, otimizando tanto a tua agenda quanto a agenda do participante. É mais fácil, de repente, ajustar as agendas numa videoconferência do que talvez até presencial. Posso fazer pelo método mais tradicional, por telefone, ou envio um formulário ou um link para que o participante acesse, né, e faça o preenchimento dos seus dados. Mas o importante, o fundamental é a garantia de sigilo, e o sigilo é absoluto. Às vezes você, gestor de RH da área de remuneração, está conduzindo o projeto de remuneração e chega um outro gestor, chega de repente uma diretoria e quer saber o quanto a empresa X que está participando da pesquisa pratica de mercado, pratica de salário em determinada função. Isso não pode, né? Essa informação não pode vazar, você tem que garantir bastante sigilo dessa informação. Ah, mas é só para ele, ele não vai... Esquece, pessoal. A informação vaza, isso não é uma postura ética, tanto é que é comum, né, as empresas, no momento de fazer essa coleta, terceirizarem essa coleta, para garantir maior neutralidade, as empresas que vão participar dessa pesquisa sentirem maior segurança. E uma vez que você garante isso, uma vez que você mostra essa maturidade e seriedade na pesquisa, essas empresas, num segundo momento em que você chamá-las para participarem de uma outra pesquisa, elas terão maior abertura, né? Então isso é muito bom. Além do mais, também pode indicar outras empresas a participarem da pesquisa. Coletei os dados. Como eu faço a tabulação? Então agora nós falaremos sobre o tratamento estatístico, desde as medidas de tendência centrais, como média, mediana, medidas de variabilidade, desvio padrão, coeficiente de variação, interquartil, intervalo de confiança, e sempre lembrando que coleta mal feita ou coleta ruim não tem estatística que salve. Então não é a estatística que vai resolver o teu problema. Se você fez uma coleta que não foi bem planejada, não foi bem realizada, não adianta, não tem tratamento estatístico que salve isso, tá? Então bastante atenção aí quanto à coleta de dados. Vamos falar sobre algumas medidas de tendência central. O tempo, a gente não consegue entrar em detalhes em cada uma delas, mas vocês terão uma visão bem geral, né, para entender pelo menos do que se trata, se você não tem tanta familiaridade com estatística ou com cálculo. Quando a gente fala de média, imagine como nessa curva aqui nós temos salários que vão de 2.000 a 8.000 e eles estão normalmente distribuídos. O que significa isso? Que eles se concentram ao redor de uma medida central e essa medida é a média. Então eu pego todos esses valores pela quantidade que eu tenho e faço uma média desses valores e a média tende ao centro da minha amostra. Quando eu falo de mediana, algumas pessoas ficam, mas eu uso média, mediana, o que diferencia? Se os teus dados estão
distribuído seguindo uma tendência normal é essa tendência aqui de sino, né, nessa curva em azul aqui. A média e mediana vão estar muito próximas. Vê aqui a média representada pela linha verde e a mediana representada pela linha vermelha, esses pontilhadinhos que nós temos aqui. Então elas estão muito próximas uma da outra. De modo que, eu vou usar a média ou a mediana, uma é melhor que a outra. Não tem medida melhor que a outra se seus dados foram bem coletados e estão bem distribuídos. Agora, o que acontece é que a mediana ela é menos sensível a valores extremos. Então ela tende a não considerar, né, esses valores extremos, tanto inferior quanto superior. Tá? E a média ela já tem uma sensibilidade maior, ela pode distorcer mais a medida de acordo com esses valores. Outro termo que a gente também usa aí para falarmos sobre variabilidade é o dito desvio padrão. Então vê essas linhas pontilhadas aqui, ó, tanto acima da minha média quanto abaixo da minha média. Essas linhas elas são chamadas o desvio padrão. Tá? Então eu tenho um desvio padrão, 2 desvio padrão, 3 desvio padrão para cima e para baixo da minha média. Não existe mais desvio padrão? Existe, mas não é normal você trabalhar com mais de 3 desvio padrão. Tá? Dado isso, a gente chama dos dados que são os outliers, né? Aqueles que estão fora da curva. Então é isso. Tá? Quando eu falo que estou trabalhando com um desvio padrão, tanto aqui, ó, uma linha bem pontilhada aqui, está mais fraco um pouquinho, mas dá para visualizar. Então eu falo um desvio padrão abaixo e um desvio padrão acima, eu vou ter 67% dos meus dados. Eu tenho uma garantia que os meus dados estão distribuídos 67% deles ao redor dessa média. Quando eu considero 2 desvios padrão, que eu já pego mais essa parte aqui, ó, né, vindo da média até essa parte aqui e depois aqui, tanto inferior quanto superior, eu tenho um entendimento que 95% dos meus dados estarão distribuídos nesse intervalo de remuneração. Tá? Então é isso que significa aí os desvios padrão. E o quartil? O que é o quartil? Eu pego a minha amostra salarial, divido em 4 partes iguais, eu vou ter os quartis. Tá? No primeiro quartil, eu vou ter representando por 25%. O que isso significa? 25% dos salários que foram pesquisados estão abaixo desse valor. Aqui nós temos uma linha, vamos imaginar aqui que a média vai estar aqui nessa linha central, com 5, né, de 4 mil a 6 mil, eu vou ter a média aqui 5. E no primeiro quartil eu vou ter lá 4,5. Isso aqui é uma representação para você entender o raciocínio. Tá? Não é exemplo de uma situação real aí, salarial, mas para você compreender. Então quando eu falo no primeiro quartil, eu estou dizendo que 25% do salário da amostra que eu coletei estão abaixo de 4.500. Quando eu olho aqui para o terceiro quartil, eu falo de 5.500. Eu estou dizendo que 75% dos meus salários estão abaixo desse valor. Tá? Vindo aqui do primeiro quartil até o terceiro quartil. E 25%, consequentemente, né, fechando 100%, estarão acima desse valor limite aqui, que é os 5.500. Então essa é a compreensão de quartil. E o que vem a ser o intervalo de confiança? Intervalo de confiança é uma probabilidade estatística. Então imagina que eu coletei alguns amostras salariais de determinado cargo de algumas empresas, mas eu não consegui coletar de todas as empresas. Isso é humanamente impossível, né? Eu fazer uma pesquisa onde eu tenha 100% de participação e todo mundo participou da minha pesquisa. Então eu tenho uma amostra de mercado, essa minha amostra eu consigo calcular o intervalo que eu acredito, se eu for em outras empresas, pesquisar, não essas que eu já pesquisei, mas se eu for em outras empresas com as mesmas características, com o mesmo porte, comparar o mesmo cargo, eu vou encontrar esse valor de remuneração
entre um limite inferior e um limite superior. Quanto mais estreito estiver esse limite do intervalo de confiança, do limite inferior e superior, menos dispersos estarão o salário que você está comparando em relação à medida de tendência central que você está utilizando, seja ela média ou mediana. Quanto mais distante, significa que os salários estão mais distantes desse ponto central que você está utilizando. Tá? Então eu consigo ter essa probabilidade, não para isso que a gente calcula o intervalo de confiança. Um exemplo aqui prático, nós temos um cargo aqui de assistente administrativo, os valores salariais aqui são valores fictícios, não corresponde a uma prática real, embora está bem próximo, né, aquilo que é a prática de mercado, mas você tem lá, a empresa A, ela tem uma frequência de 10 cargos como assistente administrativo ganhando 2.599,78. A empresa E tem 3 cargos ganhando 3.343. E por aí segue. Então você tem várias empresas, você tem a frequência de pessoas ocupando esses cargos e os valores de salário. Com isso você vai encontrar qual que é a média e qual que é a mediana. Veja aqui que os valores estão bem próximos, né, porque a gente não tem tanta variabilidade aqui nos cargos. Você vai encontrar média e o valor de média e mediana, você tem um desvio padrão, então significa que a média mais, por exemplo, igual aqui, ó, média mais 2 desvios padrão. Então se eu pegar o valor da média mais 2 vezes isso aqui, eu vou ter o limite superior de 3.223 e um limite inferior de 1.832, desculpe. Né? Não se preocupa como calcular isso aqui, que daqui a pouco eu mostro para vocês. Nesse momento, eu gostaria que vocês se atessem ao conceito, ao entendimento do que avalia numa pesquisa, uma amostra salarial. Né? Depois você tem os quartil, o primeiro quartil e o terceiro quartil, né? Os valores aqui correspondentes. O CV é o coeficiente de variação, o quanto esses valores variam, né? O desvio padrão varia em relação à média, e o intervalo de confiança. Então, no limite, imaginando que se eu fosse pesquisar esse salário em outras empresas que não participaram da minha pesquisa, qual a probabilidade do valor da média que eu encontrei ser encontrado nesse mercado. Né? Então, eu tenho lá que os salários vão estar de 2 a 275 a 2.795. E a média que eu tenho está no meio desse range. Né? Eu tenho aí, nesse intervalo superior e inferior, eu tenho a minha média, então, dando confiabilidade à minha pesquisa. Agora, veja só, eu tenho aqui, né, um valor que ele está mais distante dos outros, que é 3.278. E aí, o que eu faço com esse valor? Como eu considero esse valor? Nós vimos que ao fazer isso aqui, ao retirar esse valor, olha o quanto muda a minha média. De 2.500 que tínhamos aqui, ó, ela já passou para 2.067. Né? Ó, a mediana ela já não altera tanto, tá vendo? 2.418 para 2.493. Então é isso que eu disse para vocês, que a mediana ela é menos sensível à variabilidade. E aí, consequentemente, uma vez extraído esse valor, vai alterar toda a minha estimativa aqui para baixo. Mas e aí, eu devo extrair ou não devo extrair? Então isso depende. Né? Alguns vão dizer que esse valor é um outlier. Será? Em remuneração, será que é outlier? Será que realmente existem empresas que estão praticando esse valor? Então, o que eu tenho que observar? Como a minha pesquisa foi feita. Eu estou comparando cargos com o mesmo nível de empresas compatíveis. Ou seja, eu tenho imagina que eu tenho um cargo de assistente administrativo. Aí eu tenho na empresa A, que é uma empresa de médio porte, uma empresa que não tem tanta complexidade, é uma empresa mais regional, ela não tem tanta participação no mercado nacional e internacional. E aí eu estou comparando essas duas empresas.
Então, o cargo nessa outra empresa, embora seja a mesma nomenclatura, receba a nomenclatura de assistente administrativo, eles são muito distintos, o seu nível de complexidade. Então eu não posso comparar um cargo ao outro. Vejam que aqui eu falo de uma frequência, né? A maioria aqui tem várias frequências, mas esse aqui é um só. Então tem que tomar essa decisão. Eu estou comparando o mesmo cargo? Não, representa o mesmo cargo? Né? As empresas são compatíveis? E aí tomar a decisão de como proceder. Aqui eu apresento para vocês como calcular cada uma dessas métricas, né? Você consegue fazer isso tranquilamente no Excel. Essas são fórmulas utilizadas no Excel. Eu acabo não utilizando o Excel, os outros recursos, aí, outros softwares para calcular isso, como o R, mas você consegue, né, dar uma pausa aí e ver as fórmulas que você consegue executar perfeitamente. Ok? Bom, dito isso, eu acredito que você já teve uma ideia de como é conduzida uma pesquisa salarial, de quais os pontos que, de repente, você pode manter maior atenção. Espero que esse conteúdo tenha ajudado a você a compreender um pouco mais, que te leve conhecimento e informação. Compartilhe esse conteúdo com outras pessoas que você compreende que são valiosos e te aguardo para o nosso próximo vídeo. Não esqueça de dar o seu like, dar o seu joinha e, se precisar de programa de mentoria, a Kiven oferece esse programa para você, acompanhando em todas as etapas, auxiliando a equipe no desenvolvimento aí e condução da pesquisa e todas as etapas do projeto. Ok? Fique bem, um forte abraço e até o nosso próximo vídeo, onde falarei sobre a estrutura salarial, como desenhar uma estrutura salarial. Forte abraço e até o próximo vídeo.